ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente. Ser valente. O medo se vai quando eu ouço a voz do alto que me diz: ser valente. O nosso tema da mensagem dessa noite, baseada nessa canção, no tema dessa canção é o tema da nossa palavra. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. Depois nós vamos ler o texto de Samuel. Diz assim, 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Na outra tradução diz assim: ser valente e seja homem. Davi está prestes a morrer, e ele chama o seu filho Salomão e dá as últimas instruções, e ele começa com essas palavras: olha, Salomão, seja corajoso, seja valente, seja homem. Eu convido você para abrir em 2 Samuel, é só voltar algumas páginas, 2 páginas da sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 23, e eu vou ler o texto sobre os valentes de Davi. Sobre os valentes de Davi. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8, diz assim: estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquemonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samar, filho de Agê, de Ará. Certa ocasião os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão.
Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão, como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Amém. Esta é a palavra que nós precisamos ouvir nesse tempo, irmãos. A palavra da valentia, da coragem, do destemor, de pessoas que ouvem essa voz, essa recomendação de Davi ao seu filho. Olha, Salomão, você precisa antes de tudo ser valente, ser corajoso, seja homem. Seja homem para enfrentar os desafios que virão, seja homem para enfrentar as batalhas, seja homem. E nós precisamos ouvir essa palavra e aprender com os valentes de Davi, porque vivemos tempos difíceis demais. Nós estamos no meio de um tempo de tanta confusão, tanta perda, tanta morte, que as pessoas estão acovardadas, assustadas, apavoradas, inquietas, ansiosas, desanimadas, prostradas. As pessoas estão assustadas. Eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, ser valente. E sabe por que nós precisamos ouvir isso? Nós precisamos ouvir essa voz do alto que fala conosco. Em primeiro lugar, porque nós temos a tendência de transferir a nossa ação para a oração. Nós temos a tendência de transferir a nossa responsabilidade de agir para Deus. Muitas vezes a oração, vamos orar, é uma desculpa para a gente não fazer nada, para a gente não agir, para a gente não encarar, para a gente não enfrentar o problema. Às vezes a oração funciona como uma desculpa. Às vezes colocar na dependência de Deus é terceirizar a responsabilidade. Às vezes nós colocamos nas mãos de Deus coisas que Deus já colocou nas nossas mãos para fazer. Às vezes nós falamos: Senhor, o Senhor vai fazer, e Deus fala: não, isso aí é com você, isso aí eu passei para você, é você que tem que fazer isso aí. Mas é você que tem que enfrentar isso daí, eu já dei para você a promessa, eu já falei para você. Olha, Salomão, ser valente, ser homem, não se acovarde. Onde está isso na Bíblia, pastor? Lembra quando Moisés estava tirando o povo do Egito? E quando ele chegou na frente do mar vermelho e atrás de um exército do faraó, e quando Moisés se prostrou, falou: Senhor, agora, Senhor, tem um mar na nossa frente, tem um exército atrás de nós, e agora o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui, e agora, Senhor, como é que a gente vai sair? Deus respondeu, Deus falou: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Moisés, por que você está clamando, está orando? O que eu já dei para você? O que eu já falei para você? Esse cajado que eu chamei você, coloquei o cajado na sua mão, e esse cajado é o símbolo da autoridade, do poder, da palavra de Deus com você, já está contigo. Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa não é hora de orar, é a hora de atravessar o mar. Essa não é hora de retroceder, é hora de andar em fé, Moisés. Essa não é hora de clamar, é hora de possuir, de passar, de atravessar. Vai, Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Às vezes o Senhor já deu para nós, fala: olha, eu já dei o Espírito Santo, eu já dei minha palavra, eu já dei sabedoria, eu já dei unção, eu já estou contigo, eu já estou com você. Por que você não enfrenta esse negócio? Por que você está parado? Por que você está aí prostrado? Por que você clama a mim agora, Moisés? É só pegar o cajado, bater no meio do mar, e o mar vai se abrir,
e o mar vai se abrir. Não é hora de retroceder, não é hora de orar, é hora de agir em fé. É hora de encarar. Às vezes, irmãos, muita gente não encara os seus problemas, não enfrenta os seus desafios, não derruba os seus gigantes, cruza os braços, diz assim: não, é Deus que vai fazer. E Deus está falando: não, eu já dei para você isso daí, é você que vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer, Deus já fez, vai lá e faça. É contigo esse negócio, vai lá e faça. Eu já dei o Espírito Santo para você, vai lá e faça. Às vezes nós precisamos ouvir essa voz de Deus: olha, você precisa agir como homem, como mulher de fibra, como mulher de Deus, como mulher de fé, de gana. Você precisa encarar isso daí, você precisa. O Senhor está mandando você, não para de fugir, para de terceirizar, para de transferir a responsabilidade. Deus deu para você, é sua, encara esse negócio. Por que você clama a mim, Moisés? Por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Tempos difíceis. Você vai ficar parado? Você vai enfiar a cabeça no buraco? Você vai ficar murmurando, reclamando? Vai ficar colocando na conta de Deus? Ou você vai se levantar, ouvir a voz do Senhor, a voz que vem do alto e diz: seja homem, seja mulher, seja valente, seja corajoso. Quando Moisés morreu, o grande líder de Israel, o substituto Josué está amedrontado, está assustado, e o Senhor vem e diz assim: Josué, Moisés, meu servo, morreu, agora a bola está com você, Josué. Não temas, nem te espantes, sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Sê forte e corajoso e conquista essa terra que eu já dei para vocês. Vai lá, Josué, sê forte e corajoso. Não te mandei eu, Deus, não te mandei eu. Não te assustes, não te espantes, eu sou contigo. Segundo, nós precisamos ouvir essa voz, nós precisamos acolher essa palavra de Davi, essa palavra de Deus que nos chama à coragem, à valentia, porque tem momentos na vida, e períodos como esses são os períodos de gente valente que precisa fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos ouvir essa voz, porque ela nos lembra que tem coisas que a gente precisa fazer, que tem que fazer, que não tem como retroceder. Você tem que fazer porque Deus está mandando, porque é o certo a fazer. Você tem que fazer porque você é homem, você é mulher. Você não pode engolir a covardia, você não pode engolir, você tem que fazer porque tem que fazer. Quando Davi está falando para Salomão, ele tem autoridade para falar, quando ele era um moço ainda, e ele foi levar os queijos para os seus irmãos na guerra, veio lá Golias, e o Golias chegava, aquele gigante de quase 3 metros, falou assim: tem homem em Israel para me enfrentar? E todo dia o Golias humilhava o exército de Israel. A palavra dele era para mexer no brio, na honra, é para desmoralizar o exército. O Golias chega e fala assim: tem homem aí? Não tem homem em Israel para me enfrentar? 40 dias o Golias humilhando o exército, e o Davi chega lá, e o Davi fala assim: viu, mas vocês não estão ouvindo o que ele está falando? Vocês não estão ouvindo, vocês não estão escutando o que ele está dizendo? Sim, estamos. Quanto tempo que ele está? 40 dias ele vem fazer. O Davi fala assim: viu, mas não tem homem? Como é que esse incircunciso filisteu, esse pagão, esse instrumento do mal, filho de Belial, como que esse homem incrédulo, pagão, infiel, vem humilhar o exército do Deus vivo? Não tem homem em Israel. O Davi está dizendo: não tem homem aí. O Golias está falando: será? E o Davi diz: mas eu vou enfrentar esse Golias,
Eu vou encará-lo porque tem homem em Israel. Eu sou homem, eu sou sujeito homem, eu sou macho, eu vou. E o Davi fala assim, eu vou enfrentá-lo. E todo mundo fala, não, todo mundo acovardado, amedrontado, todo mundo apavorado no exército, humilhado, porque Davi tinha brios. Tem hora na vida que a gente precisa ter brios, precisa ter honra, precisa ter gana. Como é que a gente vai viver com essa vergonha, ser humilhado, ridicularizado, envergonhado por um gigante filisteu, esse incircunciso pagão? Como? E o Davi diz, eu preciso, porque aqui tem homem e homem de fé. Tem horas que nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. Não é porque você gosta, não é porque você quer, é porque tem que ser feito. Sadraque, Mesaque, Abdenego, todo o povo, o imperador, a estátua, o homem mais poderoso, Sadraque, Mesaque, meninos, ajoelhem diante dessa estátua e prestem culto ao Sadraque. Não. Acenda a fornalha, nós vamos te queimar. E o Sadraque, não, pode nos queimar vivos, mas saiba, ó rei, que nós não vamos te adorar, porque nós adoramos o único Deus vivo e verdadeiro. E se Ele quiser, a gente morre aí, nessa fornalha. Mas se Ele não quiser, Ele nos livrará. E Ele livrou gente que é homem de coragem, irmão, de valentia, dizer aqui, e daqui eu não retrocedo. Eu já comentei esses dias numa mensagem de uma série chamada Band of Brothers, Irmãos de Guerra, uma história real. Uma história real. Assistam. 2001 foi feita essa série da Segunda Guerra. Uma companhia de paraquedistas de jovens americanos, que pularam na Normandia no dia D para enfrentar os nazistas. Algumas coisas, depois você vê o documentário, aqueles soldados já velhinhos, a maioria já morreram agora, mas aqueles soldados contando coisas que para nós hoje são coisas impressionantes. Você acredita que meninos de 16 anos de idade alteravam a sua identidade para 18, para poder ir para a guerra? Você imagina hoje um menino de 16 anos, que muda a sua identidade, e não era um, eram vários, porque havia um senso de dever, de lutar contra a tirania dos nazistas, de defender a sua terra, o seu povo, a sua família. Alguns jovens que foram recusados de ir para a guerra, alguns suicidaram, pela vergonha. Agora imagine, numa batalha sangrenta, um daqueles soldados ser ferido, e ele cai ferido na batalha, e quando ele é resgatado, ele olha para o seu comandante, e ele pede perdão ao comandante por ter sido ferido. Ele pede perdão por ter sido ferido na guerra, porque ele queria lutar mais, ele queria batalhar mais, ele queria se esforçar mais. Imagine um regimento da guerra, que tem um comandante, que os seus soldados dizem assim, com esse comandante a gente vai até no inferno, porque em toda batalha ele é o primeiro. Imagine você saltar de paraquedas naquela praia no dia 6 de julho de 1945. Saltar ali e ser cravejado de balas, e esses moços, esses jovens, esses meninos pularam, porque era o dever deles. Era o dever de lutar pelo mundo livre. É o que tem que ser feito. Você não faz porque é agradável, é bonito, é fácil.
Na vida tem hora que você faz porque tem que ser feito, é o certo a fazer, é o que você tem que fazer, você tem que defender. O Davi vai lá e diz assim: eu vou enfrentar esse gigante, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou me arriscar, eu vou sair da zona de conforto, porque eu sou homem, porque eu sou homem, porque eu não posso viver com essa vergonha, de que quando eles lutaram pelo que era certo, eu me escondi, eu fugi, eu me escondi da vida, eu fugi. Por isso que o Davi fala para o seu filho Salomão: para você ser rei, antes de tudo você precisa ser um homem, você precisa ser valente, você precisa ser corajoso, você precisa encarar. Muitos outros antes de nós foram homens valentes, corajosos, dedicados, que encararam a morte, que encararam a tribulação, que encararam o que viesse. Por quê? Por causa da coragem dentro deles de fazer aquilo que precisa ser feito. O que você precisa fazer na sua casa, no seu casamento, na sua família, que você está fugindo? Qual é a conversa que você precisa ter com alguém? O que é o problema que você precisa resolver? Qual é o desafio que você tem que encarar? Qual é o obstáculo que você tem que lidar e você está fugindo? Nós vivemos numa sociedade de fugitivos. Eles fogem para o álcool, para a droga, para os prazeres sensuais, os anestésicos, para esconder a covardia e o senso de culpa, porque vivemos numa geração de covardes, de mofinos. Ser valente, porque você precisa fazer o que tem que ser feito. Jesus Cristo veio para fazer o que precisa ser feito. Todos tentaram dissuadi-lo, todos tentaram nessa terra pará-lo, mas ele falou: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. É para isso que eu vim. Eu vim para dar minha vida. E Jesus foi valente do seu nascimento até a ressurreição, até a glória eterna, a valentia encarnada em Jesus Cristo. Terceiro lugar, nós precisamos ouvir essa voz de Deus falando de ser valente, para a gente permanecer quando todos desistem e receber a grande vitória. 2 Samuel capítulo 23, do versículo 9 a 12, tem um Jabezão que é o líder, os 3 valentes de Davi, os 3 guerreiros, os mais valentes, os mais impressionantes. Agora tem os outros 2, Eleazar e Samar. Veja o que diz sobre ele, 2 Samuel 23, 9, o segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de... ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Olha isso, o Eleazar ficou, quando todo o exército recuou na batalha, Eleazar matou filisteus, até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. O exército dele fugiu, mas ele ficou com o seu rei, ele não recuou, ele não retrocedeu. O Eleazar permaneceu com a sua espada, lutando, até quando não conseguia mais, de tão cansado e pesado que estava, ele perseverou. Agora veja o Samar no versículo 11, depois dele vinha Samar, filho de Agé de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus. Desse modo o Senhor lhe deu grande vitória. Olha que texto lindo. O Eleazar, o Samar, os valentes de Davi, na hora da peleja, na hora da batalha,
O exército recuou e deixou os homens lá, mas eles lutaram, eles permaneceram no seu posto, permaneceu no campo e derrotou os filisteus. Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres que permanecem quando todos desistem, porque esses receberão a grande vitória do Senhor, aleluia. Permaneceram nos postos. É aqui que eu estou, é aqui. Ninguém vai me tirar. Quando a dieta de Worms se reuniu para fazer o Lutero retroceder da sua fé, abandonar os princípios da fé que ele estava pregando, e o Lutero foi levado, e o Lutero passou uma noite intensa de luta com medo. O homem está diante do imperador, diante das autoridades eclesiásticas, e o Lutero provavelmente depois daquilo será queimado vivo. Você acha isso fácil? Você acha que é fácil enfrentar todo mundo contra você, sei lá, sozinho? E o Lutero se postou e falou assim: eu não posso ir contra a minha consciência, que é cativa à palavra de Deus. Aqui eu estou, eu não retrocedo, é aqui que eu permaneço, sozinho com a palavra de Deus. Eu sou maioria, ele não falou isso, é o que estou dizendo. Eu permaneço aqui. E Lutero foi usado por Deus para revolucionar o mundo, porque ele não retrocedeu, ele não abriu mão, ele não deixou para trás, ele não baixou a cabeça, ele não disse amém para aquela heresia, para aquela mentira. Podia todo mundo lá, o Lutero dizia assim: ainda que essa cidade de Worms tenha demônios como telhas no telhado, eu irei, porque ele foi homem, porque ele foi valente, porque ele foi corajoso, porque ele enfrentou os mais poderosos da sua época, apegados à palavra de Deus. Ele permaneceu, quando muitos recuaram, ele perseverou, permaneceu em servir o Senhor seu Deus. Nessa hora, irmãos, de tanta gente retrocedendo, desistindo, é hora de você se postar, encarar essa crise, o que vier, daqui eu não saio, eu vou em frente, porque o Senhor está comigo. Eleazar e Samar, porque eles permaneceram firmes, o Senhor deu a ele grande vitória. Porque o Lutero permaneceu firme, o Senhor deu a ele uma grande vitória. Porque evangelistas, missionários, pregadores, porque missionários transculturais foram em outras terras e enfrentaram prisão, perseguição, todo tipo de privação, mas permaneceram firmes. O Senhor deu a eles uma grande vitória. Ouça a voz do alto, dizendo para você e para mim nessa noite: ser valente, ser corajoso, ser homem, não retroceda, permaneça firme. Eu tenho estudado muito a Segunda Guerra Mundial, assistido documentários, lido alguns livros. Quando o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, quando a guerra estava do lado dos nazistas e eles estavam ocupando a Europa, bombardeando Londres, e a Inglaterra estava sozinha nesse conflito, o pastor Martin Lloyd Jones, pastor da capela de Westminster, conta que a nação estava apavorada. E ele diz que o Winston Churchill ia para a rádio fazer o discurso. Ele diz: depois que o Churchill falava, nada tinha mudado, do ponto de vista exterior. Ele não tinha mudado a guerra. Mas quando o Churchill falava, o Dr. Martin Lloyd Jones diz que ele
exalava confiança, coragem, que toda a nação era inspirada. Através dos seus discursos na rádio, a nação ganhava confiança, coragem para enfrentar aquela guerra. E um dos discursos mais famosos do Winston Churchill, que no meio daquela crise toda, ele foi até a rádio e fez um dos discursos que alguns dizem que é talvez um dos discursos mais importantes da história. Winston Churchill falou assim: olha, nós não vamos nos render, nós vamos lutar, nós lutaremos nas praias, lutaremos nas ruas, lutaremos nos campos, lutaremos nas colinas, lutaremos nos ares, nós lutaremos, nós não vamos nos render, não vamos desistir, nós vamos lutar até vencer. O Churchill inspirava a nação a terem coragem, que nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer essa batalha. Não se entregue ao desespero, não se entregue ao medo. Nós lutaremos, nós enfrentaremos, nós vamos lutar em qualquer lugar, mas nós vamos vencer, porque está na nossa alma. Nós somos homens e mulheres de Deus, aleluia. Permaneça fiel, persevere, insista, não retroceda, não desista, não baixe a cabeça, não jogue a toalha, não desista, não pare, continue. O Churchill, um outro grande discurso dele, ele dizia assim: olha, se você for para o inferno, atravessa o inferno, não fique parado, você vai passar por ele, pelo inferno da guerra, atravesse, siga em frente, vamos, ser valente, ser homem, ser corajoso, aleluia. Quarto e último, versículo 15 a 17, 2 Samuel capítulo 23, verso 15 a 17. Davi comentou, Davi era de Belém, Davi ainda não era rei, Davi estava fugindo na caverna de Adulão com o seu exército, com o seu grupo, e cercaram a cidade de Davi, onde ele nasceu, cidade de Belém. O exército filisteu cercou aquela cidade, eles estão em guerra, eles estão sitiados, e no versículo 15 diz assim: Davi comentou: ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Ó, a entrada de Belém, o portão, tem um poço lá perto. Só que a cidade está cercada com o exército inimigo, está cercada. E o Davi falou: ah, como eu queria beber daquela água. Então os três valentes atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Eles passaram pelo meio do exército inimigo, eles encararam aquilo. O Davi expressou um desejo. Davi falou: ah, como eu queria beber daquela água pura do poço de Belém. E os seus três valentes foram lá. Ele não deu uma ordem, ele não mandou, ele expressou um desejo. E eles trouxeram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Davi viu aquilo, aquela água, e falou: vocês correram um risco de vida, vocês poderiam ter sido mortos, eu não posso beber uma água que custou tanto para vocês, essa água eu vou oferecer em oferta ao Senhor. Ele exclamou: que o Senhor não permita que eu beba dessa água, exclamou, ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros valentes, os três valentes de Davi. Nós precisamos ouvir essa voz do alto, essa voz que nos chama a valentia. Sabe para quê, irmãos? Para a gente exceder no amor a Cristo. Davi é um tipo de Cristo.
Davi é um tipo de Cristo, odiado pelos irmãos, amado pelo Pai. Davi é aquele que foi rejeitado como Cristo e foi amado como Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Esses valentes não ouviram a ordem de Davi, o mandamento, mas por que eles fizeram isso? Porque esses valentes amam a Davi. Eles dão a vida por Davi. Eles vivem para honrar esse homem. Davi é o líder, é o comandante, é o amigo, é a inspiração, é o exemplo. Esses valentes farão qualquer coisa. Davi não precisou mandar, Davi só expressou um desejo, mas eles foram lá e fizeram, para chamar a gente a essa valentia, para a gente exceder na obediência ao Senhor Jesus, não fazer apenas o que Jesus manda, mas exceder na nossa disposição, na nossa vontade, exceder na disposição de servir a Cristo e agradá-lo, não fazer apenas o que Ele manda, mas ir além no amor, na bondade, no serviço, na generosidade, por causa de Cristo. Os valentes arriscaram a vida por causa de Cristo. É como aquela mulher que derramou o perfume caríssimo e ungiu Jesus. Perfume de 1 ano, custa 1 ano de trabalho, 300 denários. 1 ano trabalhando para ganhar aquele perfume, a mulher derramou diante de Cristo, ela excedeu. Os outros falaram assim: para que gastar isso, derramar tudo isso, desperdiçar isso com Jesus? Jesus falou: ela me ama. Ela me ama, vocês economizam no amor vocês não podem economizar, no amor vocês têm que ser extravagantes, no amor vocês têm que ir além, no amor vocês têm que fazer mais, no amor vocês têm que ir além do pedido, do exigido, do que foi mandado. O amor quer fazer mais, por isso essa mulher me amou, e a memória dela será contada em todo lugar. Ela me amou, ela excedeu no amor, na dádiva, no presente ela excedeu. Nós precisamos de valentia, para a gente não ficar apenas no trivial, no comum, no rotineiro, no mecânico, no religioso, no ritualístico. Nós precisamos ir além do básico, nós precisamos ir além da obrigação, do dever, nós precisamos ir além para: Senhor, eu não estou fazendo isso pelo meu dever, eu estou fazendo porque é o meu prazer, Jesus, é a minha alegria te agradar, te adorar, te servir, trazer essa água, é a minha alegria glorificar o teu nome, abençoar as pessoas, é o prazer da minha alma. Por isso eu quero ir além do básico, além do normal, além do rotineiro. Eu quero exceder. Dá-me essa valentia, dá-me, Senhor, essa valentia para viver uma vida mais entusiasmada, mais extravagante no bom sentido, uma vida de gente que ama, sem ser contida, econômica, presa, ritualística, dominada pelos rituais religiosos, mas gente que vai além, que como a mulher beija os pés de Jesus, enxuga com o seu cabelo, que vai além. Davi não pediu, Davi não mandou, mas o prazer dos valentes de Davi é servi-lo, é agradá-lo, até que isso custasse risco de vida. Eles trazem a água, ele diz: está aqui meu rei, está aqui meu rei. Precisamos de valentia nesse tempo para exceder, irmãos. Exceder o lugar comum, exceder onde todo mundo fala, conversa e fica. Nós somos seres do alto, seres do celestial, nós somos seres de Cristo, fomos chamados para uma vida mais profunda, mais intensa, mais consagrada, mais miraculosa, mais extraordinária. Fomos chamados para amar a Jesus e nos relacionarmos com Ele profundamente, intensamente, extravagantemente. Precisamos ouvir essa voz, precisamos ouvir no coração, ser valente, ser homem, ser corajoso, porque nós temos a tendência de transferir a responsabilidade para Deus, a ação pela oração, porque a gente precisa fazer o que tem que fazer, o que é certo, o que é o nosso dever, porque a gente precisa permanecer quando todo mundo desiste.
Todo mundo começa a esfriar, começa a duvidar, eu permaneço, eu insisto, eu sou fiel, não vou sair daqui, porque eu vou permanecer, porque o Senhor vai me dar uma grande vitória, como Ele deu a Samar e Eleazar, e eu vou permanecer, eu vou ser valente, porque eu vou exceder, porque Deus não economizou no seu amor, porque Cristo não foi contido na expressão da sua bondade, porque Deus deu tudo que Ele tinha e Ele deu intensamente, Ele deu extravagantemente, o sangue de Jesus foi derramado, o seu corpo foi machucado, foi ferido, foi traspassado por amor. Deus não foi um Deus contido no amor, Deus nos amou intensamente, extravagantemente, e Jesus se deu completamente. Jesus se deu inteiramente, Jesus não foi contido, não foi reprimido, Ele se deu totalmente por você e por mim. O seu amor é intenso, é profundo, é imenso, o amor de Deus excede o entendimento. Agora nós precisamos ser valentes para a gente sair dessa religiosidade ritualística. A gente precisa ser valente para a gente continuar sendo fiel a Deus, mesmo não estando no templo. A gente precisa ser valente para a gente continuar testemunhando, amando, servindo, pregando, cantando, adorando. No meio dessa prova, no meio desse distanciamento, nós permanecemos firmes. Firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir com a última história. Que virou filme também. E essa história é diferente, porque o filme, em vez de exagerar a vida desse moço, diminuiu, porque ele pediu para diminuir. Desmond Doss, um jovem crente, na Segunda Guerra Mundial também, por convicção interior, por um problema familiar, esse moço queria ir para a guerra, mas ele não queria matar, ele não queria usar armas, e ele se alistou, no exército ele foi ridicularizado, zombado, primeira corte marcial da história do exército americano, por uma questão de consciência inédita. Nós podemos forçar um homem a fazer algo que é contra a sua consciência, e depois de muita luta ele passou e foi para o exército. Quando ele se ajoelhava para orar, os seus colegas jogavam sapato na cabeça dele, zombavam dele, ridicularizavam-no. Mas ele falou: eu vou para a guerra para salvar vidas. O nome do filme, Até o Último Homem. Essa história só foi filmada agora porque ele não queria ser reconhecido como herói. Ele esperou até perto da morte para liberar, para que fizesse um filme da vida dele. Ele foi para a batalha, e na batalha de Okinawa, no meio da batalha, ele começou a salvar pessoas, trabalhando na área médica, socorrendo os feridos. No meio da batalha, no meio da guerra, no meio do tiroteio, ele começou a tirar as pessoas feridas do fronte, das trincheiras, carregando, livrando, salvando. Ele dizia: apenas mais um. Ele dizia que ele tinha salvado 50 pessoas. Os seus colegas de exército dizem que naquele dia ele salvou mais de 100. No filme, eles resolveram colocar 75. Depois disso, quando o exército ia para a guerra, para qualquer batalha, aquela companhia,
todos os soldados chamavam Desmond Doss: venha aqui orar por nós, ore por nós, ore por nós. Um homem valente, corajoso, que não retrocedeu, que não fez concessões, que permaneceu firme e que Deus deu a ele uma grande vitória. Ser valente, meu irmão, ser corajoso, ser homem, ser mulher, fique firme, Deus vai dar uma grande vitória. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque diante de Deus aí seu medo, seu desânimo, sua tristeza. Ouça a voz do alto, ouça a voz de Deus falando com você hoje. Ouça a voz de Deus falando no seu coração agora. Ser valente, meu filho. Ser valente, minha filha. Seja corajoso. Não abaixe a cabeça. Não desista, não retroceda. Não olhe para baixo. Ser homem, Salomão. Ser corajoso. Ser valente. O Senhor é contigo. Não te mandei eu. Não se entregue. Permaneça firme. Faça o que tem que ser feito. Exceda no amor. Encare os desafios e os gigantes. O Golias vem contra mim com espadas, lanças. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, que vai me dar a vitória contra esse gigante. Pode vir crise, irmãos. Desemprego, instabilidade econômica, política, mortandade, coronavírus, pandemia. Nós estamos firmes no Senhor e não vamos retroceder. E vamos em frente. E vamos em frente. E o Senhor nos sustenta. E o Senhor nos põe de pé. Porque o homem bom, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta. O Senhor o ergue. O Senhor põe de pé. Ser valente, ser corajoso. Nosso Deus, nosso Pai. Que essa voz do Senhor, que essa voz da palavra, que esses exemplos da palavra, que esse exemplo de Jesus, o mais valente, o guerreiro invencível do Senhor, o campeão invicto de Deus, aquele que foi valente até o fim, que enfrentou o mundo, a morte, o diabo, os demônios e venceu. Que a presença de Cristo nos inspire coragem, valentia, destemor, confiança. Que Cristo nos erga a cabeça, nos ponha de pé, nos levante, em nome de Jesus, meu Pai. Levanta o teu povo, levanta a tua filha, tua serva, que está abatida, cansada, ergue ela, Senhor, ergue esse irmão que está caído, desanimado, deprimido, que hoje ele ouça a tua voz, que diz: ser valente, meu filho, ser valente, minha filha, eu sou contigo. Eu sou contigo. Ser corajoso, vai em frente, porque o Senhor vai trazer a grande vitória. Faz isso, Senhor, nessa noite. Faz isso, Senhor, que cada parte do nosso corpo seja visitada pela unção do Espírito Santo, seja tocado pela tua graça, seja fortalecido pelo teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro. Eu te agradeço, e eu te adoro, e eu te louvo, e eu te exalto, em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar essa canção, ser valente, cante aí, veja a letra,
Cante o refrão na sua casa, cante para a pessoa que está do seu lado, cante para a sua filha, cante para o seu filho. A parte dessa música é Deus falando conosco, o refrão é Deus falando conosco. Ser valente, fale para a sua esposa, fale para o seu esposo, fale para o seu pai, fale para a sua mãe, fale para você mesmo, fale para o seu coração, fale para a sua alma. Ser valente, cante. Desaprendi